Bom dia, telespectador do Canal 9 da NET, a TV Câmara. Hoje é a 12ª sessão extraordinária que vai votar a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2016, processo 1149/2015, projeto de lei 71/2015, autoria prefeita municipal, e na ementa diz que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2016. É uma sessão exclusiva para votar o orçamento para o exercício de 2016. Teremos a 12ª sessão extraordinária e, se porventura ela for aprovada, tudo leva a crer que teremos ainda hoje a 13ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Cubatão. Dentro de mais alguns instantes, teremos início, então, a sessão extraordinária nesta sexta-feira, dia 18 de dezembro.
Havendo o número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Convido o vereador César para ocupar a vice-presidência. Vereador Wagner para ocupar a primeira secretaria e vereador Ivan Dobrando, por favor, para a segunda secretaria. Vamos ver, tá em bloco agora. Para eu não ficar lendo aqui. Olha. Doda neles. Esta presidência esclarece que nos termos da legislação em vigor, a presente sessão destina-se exclusivamente à apreciação do projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2016. Passamos à ordem do dia. O único item da pauta é o processo número 1149/2015, projeto de lei número 71/2015, autora prefeita municipal. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura exarado pela Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. É de autoria da excelentíssima senhora prefeita municipal, projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Cubatão para o exercício 2016. As folhas 26 e 28 encontram-se o parecer exarado pela douta assessoria jurídica da Casa, o qual acatamos. Acompanha a propositura mensagem explicativa, onde a autora da iniciativa assevera que o PL teve a sua elaboração em conformidade com os preceitos constitucionais em vigor, a legislação ordinária pertinente, a Lei Federal número 4.320/64, ainda as exigências da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias. Informa ainda que o processo de elaboração das propostas contou com ampla discussão dos temas, com a realização de audiência pública nos termos da legislação. Em obediência aos ditames constitucionais, o projeto contempla a obrigação de aplicação mínima de 25% da arrecadação dos impostos na área de educação e pelo menos 15% na área de saúde. Na definição das despesas, o Executivo tomou como critério cumprir as exigências contidas na legislação pertinente, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, com a limitação dos gastos com o pessoal do Executivo e do Legislativo, destinando recursos para o pagamento do serviço da dívida, cumprimento de sentenças e outros pagamentos obrigatórios. Também destinou recursos para a manutenção de todos os serviços atualmente prestados à comunidade e realização de investimentos que possibilitem a ampliação e melhoria dos mesmos. Os fundos especiais para os efeitos do inciso 1º, parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 4.320/64 e a discriminação das suas receitas fazem parte do quadro geral de receitas, artigo 2º, integrante do presente projeto. O projeto contempla ainda, no artigo 5º, reserva de contingências nos montantes definidos na LDO, para atendimento ao artigo 5º, 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Acompanha também a propositura nos termos do inciso 1º do artigo 22 da Lei nº 4.320/64, a exposição circunstanciada das situações econômico-financeiras em 30 de junho de 2015. Justificativas da receita e da despesa. Por fim, coloca o seu Executivo à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários, designando os técnicos da Secretaria de Planejamento para prestar o apoio necessário para a elucidação de quaisquer dúvidas que persistem ou venham a ocorrer. No mérito, cabe análise dos aspectos preponderantes dos projetos e programas propostos para, se assim desejarem, possam os senhores vereadores apresentar as emendas, observados os dispostos no parágrafo 1º do artigo 135 da LOM, bem como artigo 164, parágrafo 1º do Regimento Interno. Ressalta-se a obrigatoriedade prévia
realização de audiência pública para o cumprimento das exigências do artigo 48, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal. A iniciativa se adequa aos pressupostos de origem executivo e está redigido em regulares formas, com a vinda dos autos dos anexos de detalhamento orçamentário composto de 2 volumes, fica adequado ao presente projeto de lei às previsões constitucionais e legais. Assim, faço o exposto nos aspectos cuja análise são de competência desta comissão, o financeiro e orçamentário não se vislumbra a sua tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao doutor plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Sem maior juízo, esse é o nosso parecer. Sala das Comissões, 22 de outubro de 2015, Comissão de Finanças e Orçamento. Fábio Alves Moreira, presidente relator. Jair Ferreira Lucas, vice-presidente. Fábio Moreira dos Santos, membro. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação das emendas, exarado pela Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Retorna a esta comissão o projeto de lei da autoria da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Cubatão para o exercício 2016. Tendo em vista as emendas enumeradas pela douta assessoria jurídica desta Casa, com proposta dos ilustres vereadores Wagner Moura dos Santos, emenda 1, Fábio Alves Moreira, emenda 2 a 5, Severino Tarcísio da Silva, emenda 6 a 9, Ademar da Silva Oliveira, emendas 10 a 15, e Ivan da Silva, emendas 16 a 19, constantes das folhas 60 a 82, nós temos exposto no parágrafo 3º do artigo 166 da Constituição Federal, combinado com o parágrafo 1º do artigo 135 da Lei Orgânica do Município de Cubatão e na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 174 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. As folhas 91 e 96 encontram-se parecer exarado pela douta assessoria jurídica dessa Casa, o qual acatamos e a seguir transcrevemos. Importante destacar a colaboração da divisão contábil desta Casa, especialmente do servidor Ricardo Macedo Dias, especialista em administração pública, pós-graduado em gestão pública de cidades, o qual foi fundamental para a elaboração do presente trabalho. Posteriormente, em 4 de dezembro, o Executivo encaminhou a mensagem aditiva ao presente projeto-lei, folhas 84 e 87, alterando o artigo 6º do presente projeto. Em 9 de dezembro do corrente ano, em reunião realizada nas dependências da Casa, foi identificado erro material na redação de 2 trechos e solicitada a apresentação de emendas, as quais, a seguir, folhas 89. As alterações propostas na mensagem aditiva enquadram-se na competência do Executivo e visam detalhar mais especificamente os termos do artigo 6º original, não apresentando, portanto, óbice legal à tramitação, cabendo análise e mérito do doutor plenário. No tocante às emendas apresentadas pelos nobres edis, cumpre destacar a recente inovação introduzida no parágrafo 9º do artigo 166 da Constituição da República, segundo o qual as emendas serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida, sendo metade destinada à saúde. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por meio de comunicado 18/2015, manifestou o sentido de incidência direta nas outras esferas da Federação. Neste momento, surge o primeiro dos pontos a serem destacados. Trabalhando com valores aproximados, em virtude de particularidades do projeto encaminhado, 1,2% da receita corrente líquida atinge algo em torno de 11 milhões de reais, e as emendas apresentadas somam-se em 21 milhões e 521 mil. Mais, obrigatoriamente, metade dos 11 milhões, ou seja, 5 milhões e 500 mil reais, devem ser direcionados à saúde. Todavia, as emendas voltadas a esta pasta, emendas 16 e 19, folhas 77 e 82, somam 10 milhões e 771 mil reais. Especificamente no tocante à saúde, a emenda número 18, folha 79 e 80, apresenta valor de 7 milhões e 520 mil reais. Somente essa emenda já ultrapassa o limite constitucional de metade de 1,2% da receita corrente líquida, no caso previsto em 5 milhões e 500 mil reais. Outra questão surge é a referente às anulações apontadas pelas emendas 2, 5 e 13. Referidas emendas apontam como anulações dotações da pasta de comunicação. Ocorre que, a ser aprovada todas essas emendas, cada uma delas geraria um déficit no programa específico, ou seja, um valor negativo no orçamento, o que não é possível. Assim, somos pela rejeição das emendas 2, 5, 11 e 13, em virtude de gerar um déficit no saldo das contas referente à Secretaria de Comunicação. Também sugerimos a rejeição da emenda número 18, folha 79 e 80, em virtude de apresentar sozinha o valor superior ao previsto no parágrafo 9º do artigo 166 da Constituição, com a redação de emenda número 86 de 2015.
No mais, a questão referente aos valores deverá ser definida pelos novos edis na seara política. Por fim, atendendo à solicitação do Executivo, sugerimos as seguintes emendas à redação, visando sanar o erro material na mensagem aditiva encaminhada em 412, folhas 84 e 37. Emenda número 1, artigo 6º. C. Transposição e remanejamento de transferência de recursos decorrente da anulação parcial ou integral de dotações até o limite de 10% em cada uma das modalidades, desde que não seja de recurso oriundo das fontes de recurso da União, Estado e contrapartida municipal da FMAS, FMMDCA e FMS. E ainda, que não inviabilize projetos em andamento. Emenda de redação número 2, artigo 6º, parágrafo 1º. Não oneração do limite previsto no inciso terceiro dos créditos destinados a, assim face ao exposto, nos aspectos cuja análise são de competência dessa comissão, o técnico financeiro orçamentário, exceto as emendas supras apontadas pela douta assessoria da Casa, todas as emendas apresentadas oferecem condições de normal tramitação, desde que adequadas ao limite posto no parágrafo 9º do artigo 166 da Constituição da República. Quanto ao mérito, cabe ao doutor plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Sem melhor juízo, esse é o meu nosso parecer, sala das comissões, 11 de dezembro de 2015, Comissão de Financiamento, Fábio Alves Moreira, presidente relator, Jair Ferreira Lucas, vice-presidente, Fábio Moura dos Santos, membro. Em discussão, os pareceres. Palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui já deixar registrado o meu voto e deixar registrado também nos anais desta casa que, mesmo tendo realizado a cirurgia neste sábado, tendo 30 dias para recuperação, estou aqui exercendo o meu papel. Ao invés de protocolar o atestado médico, eu preferi estar aqui honrando cada um voto recebido da nossa comunidade, onde representamos 120 mil habitantes, e mesmo com os atestados onde o médico orienta ficar em casa, eu prefiro estar aqui, mesmo correndo o risco até de uma possível contaminação, porque cirurgia de catarata no meio de muita gente pode ocorrer, mas eu prefiro estar aqui, exercendo o meu papel com dignidade, em respeito a cada um dos votos recebidos. Poderia estar em casa, mas eu não poderia deixar de registrar algumas falas e estar aqui presente nesta sessão, onde tivemos oportunidades de apresentar algumas emendas junto com alguns vereadores, e posteriormente estaremos elencando, e falar do orçamento, porque pela importância desta sessão e pela importância da sessão passada na terça-feira, que foi pior ainda, porque eu fiz a cirurgia no sábado, e na terça-feira, 3 dias depois, estava aqui, porque não concordando com aquele projeto, qual foi encaminhado para esta casa, projeto que trata da publicização do pronto-socorro, quando apontam falta de médicos, quando apontam algo que não condiz com a realidade. E naquela oportunidade eu vim pronto para discutir e apontar as mazelas de uma administração despreparada, de uma administração que hoje estamos aprovando aqui, e eu quero deixar registrado, para depois não vir com blá, 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 porque foi assim durante 7 anos. Manda o orçamento estimado para esta casa e depois diz que não é este orçamento. Depois diz que não é este valor. Está aqui, para ficar registrado, para aqueles mentirosos de plantões, aquelas pessoas que gostam de manipular valores e palavras, lê e depois publicaremos também em todos os espaços possíveis, que o orçamento previsto para 2016 é 1.333 bilhões. Vou repetir, 1.333 bilhões. Portanto, essa plaquinha de 1.3 bilhão está vencida já de 2015, era esta de 2015. Em algumas oportunidades ouvimos alguns blá blá blás aí, em rádio aqui mesmo, em outros locais, dizendo que o orçamento previsto não era isto, que o orçamento não é aquele. Ora, nunca vimos na história desse país orçamento estimado falhar tanto. Isso mostra incompetência, então sempre se aproxima,
sempre se equipara e sempre bate, nobre vereador César. Então é difícil e é duro para nós escutar blá, blá, blá e conversa mole, quando aqui está aqui, ó, 1.333 bilhões previstos para 2016. Para uma cidade de 120 mil habitantes, é brincadeira. E eu acredito que quem está assistindo em casa deve estar imaginando, né? Cidades do interior só tem o nosso plus de sobra, que eu coloco até como plus, uma sobrinha de 333 milhões, paga funcionário, toca a cidade e as coisas funcionam. Numa cidade com 120 mil habitantes, 1.333 milhões, 1.300 para 2015, está acontecendo o que está acontecendo aí. E ainda vem tirar sarro da Câmara e de alguns vereadores aqui, porque da minha não tira, prefeita. Da minha não tira. Esse projeto de publicização do pronto-socorro, vou votar contra e vou falar sempre porque estaremos votando contra. Porque é uma vergonha, nobre vereador César, dizer que é para pagar médico, que é para melhorar não sei o que a saúde, quando está aí a HBB não funciona. Trocar a ProSaúde dizendo que é funcional. Os médicos estão sem receber, que eu vou falar mais daqui a pouco sobre isto, que eu ia falar na terça-feira. Mas como foi obstruído, nobre vereador Jair, a sessão, por estratégia, porque o desejo era a maioria rejeitar, e tínhamos a maioria, mas ainda assim preferiram obstruir, estrategicamente. Não foi para burlar ou fugir, não, porque aqui a gente tem que falar as verdades que acontecem. E estratégia também acontece. Porque esse projeto, eu vou votar contra hoje, amanhã e sempre, da forma que está vindo para essa cidade. Então, referente ao orçamento, registrar mais uma vez que para 2016 é 1.333. Questão Glória, de ordem, né? presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Jair Ferreira Lucas. Peço para justificar a ausência do vereador Deildo, motivo doença. Ausência justificada. Muito obrigado, vereador Jair. Muito obrigado. Continua em discussão os pareceres. A palavra, vereador Ivan Ideobrando. Senhor presidente, nobres vereadores, eu venho à tribuna desta casa, primeiro, para fazer menção à aprovação do orçamento para o ano de 2016. Fazer coro à preocupação e alguns apontamentos ao qual o vereador Doda trouxe nesta manhã. Porque, presidente, nós temos aqui tentado dar o nosso melhor. Nós temos aqui tentado fazer a nossa parte, que é votar com consciência, mas o pior cego é aquele que não quer ver, presidente Aguinaldo. E, lamentavelmente, final de cada ano, desde quando entramos aqui, a gente vota um projeto de orçamento. Mas votamos no orçamento acreditando que no ano seguinte as coisas mudem, mas mudem para melhor. Desde quando eu botei o pé neste parlamento, lamentavelmente, as mudanças são sempre para pior. Então você vota no orçamento, aonde é por obrigação da gestora, da excelentíssima senhora prefeita ou do prefeito que esteja no cargo, é fazer as devidas provisões. Porque quando se vem para discutir nesta casa, e quando nós temos a oportunidade de apresentar emendas, é porque sabemos que cada uma das pastas, as necessidades que se tem, ora você remaneja de um lado, apresenta para outro, mas nós temos a consciência daquilo que nós fazemos. E desde quando eu entrei neste parlamento, a minha vida é ouvir desculpas, é ouvir quando você aponta o errado, é que você é do contra, quando você reclama é porque você é o rebelde, e quando você judicializa algumas questões é que você, na verdade, é da turma do não, né? Que diz que a gente é da turma do não, que acha que tudo que a gente fala a gente torce
pelo quanto pior, melhor, e na verdade não é isso. Esta casa tem se posicionado, e o vereador Doda, eu ouvi o vereador Jair falando hoje num programa de rádio, quando ele disse que falou sobre a questão das obstruções. Mas, ora, nós sabemos que quando é um governo democrático, um governo responsável, um governo que se preocupa com as coisas, com certeza não haveria, nobre vereador Jair, obstrução que se tivesse o diálogo. Infelizmente não se tem o diálogo. Não adianta dizer que tem, porque não tem. Esta é a verdade. E a prerrogativa do vereador, ora é obstruir a sessão. Aqui o vereador Doda, cada um age da maneira que lhe convém melhor. O vereador Doda aqui pontuou com algo quando disse em relação à sua cirurgia. Parabéns, se Vossa Excelência hoje está aqui, nós sabemos do esforço, como teve da outra vez, e até na votação, acho que o senhor tinha acabado de sair da cirurgia, eu não tive a mesma felicidade, porque a gente tem oscilação, eu particularmente tenho um problema de pressão, e naquele dia não tive oportunidade, enquanto vi tantos e tantos outros aqui, vereadores, faltar por qualquer que seja o motivo. Mas a doença, a maneira de suportar, cada um sabe do seu limite. Eu, particularmente, não tive condições, então eu não fujo à raia, porque já tive aqui discussões piores do que essa tal da privatização, da publicização aí. Já tive aqui embates piores e a gente não foge à raia. Muito pelo contrário, viemos aqui fazer o nosso papel. E papel também, muitas vezes aqui, garantido no regimento interno, que é a questão da obstrução. E digo mais, eu espero, estou voltando aqui, apresentei algumas emendas aí, mas eu espero que esse orçamento, ele seja usado da maneira correta. Porque hoje já temos a infelicidade, pela irresponsabilidade e a ingerência administrativa de servidores receber metade de 13º, com previsão só para o ano que vem, sendo que nós votamos um orçamento para o ano de 2015. Então, é lamentável, fica aqui o meu registro, que esse dinheiro que seja aprovado, seja usado da maneira correta. Continua em discussão os pareceres. Esta presidência esclarece que conforme disposto no parágrafo 3º do artigo 174 do Regimento Interno, as emendas apresentadas pelos vereadores serão discutidas e votadas isoladamente. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da mensagem aditiva. Mensagem aditiva. Altera o artigo 6º, que passa a vigorar como artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado nos termos da Constituição Federal de 1988, artigo 7º e 43º da Lei Federal 4.320, 17 de março de 1964, e Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000-A. Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor. 2. Proceder à abertura de créditos adicionais especiais extraordinários nos termos da legislação em vigor. 3. Proceder à abertura de créditos adicionais suplementares à despesa fixada pela lei orçamentária nos termos da legislação vigente nos seguintes casos. Tem A. Em até 10% do total de despesa autorizada decorrente de superávit financeiro do exercício anterior, e até 10% em caso de excesso de arrecadação realizada ou estimada no exercício financeiro corrente. B. Utilização total ou parcial de até o limite de dotação consignada como reserva de contingência até o limite de 1% da receita corrente líquida no exercício anterior. C. Transposição, remanejamento ou transferência de recursos decorrente da anulação parcial ou integral de dotações até o limite de 10%, desde que não seja de recursos oriundos das fontes de recursos da União, Estado e contrapartida municipal do FMAS, FMDCA e FMS, e ainda que não inviabilize projetos em andamento. D. Utilização do saldo das dotações do exercício financeiro imediatamente anterior, cujos créditos possuam comprovada liquidez financeira. 4. Contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos.
Parágrafo 1º. Não onerarão o limite previsto no inciso 2º os créditos destinados a: item 1, pessoal, encargos sociais, benefícios previdenciários, PASEP, Vale Transporte aos servidores. Item 2, serviços da dívida pública. 3, pagamento de requisitórios e precatórios judiciais. 4, dispêndio relativo a receitas vinculadas ao convênios, transferências federais, estaduais e fundos especiais legalmente constituídos até o limite efetivamente arrecadado nas respectivas rúbricas. Despesa 5. Despesas dos exercícios anteriores. 6. Suplementação orçamentária da administração indireta decorrente da apuração do superávit financeiro no exercício financeiro anterior e do excesso de arrecadação do próprio órgão da administração indireta, até o limite individual de 10%, autorizado pelo chefe do Poder Executivo. Cumpre ressaltar que os demais dispositivos não relacionados na presente mensagem aditiva ficam integralmente ratificados, sendo só nos que reserva, para o momento, renovando protesto de elevada estima e distinta consideração. Paulo de Toledo Ribeiro, secretário municipal de Assuntos Jurídicos. Em discussão, a mensagem aditiva. Palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, confesso que eu até gostaria de discutir mais referente a essa mensagem aditiva, referente ao orçamento, mas eu prefiro, posterior à minha fala agora, só falar depois das minhas emendas, até para evitar problemas, porque eu sei que eu tenho pressão alta e se eu me aborrecer eu posso ter problemas na minha vista. Mas eu quero deixar registrado, senhor presidente, após ouvir atentamente todas as inclusões dessas mensagens aditivas, que estarei atento e estarei também exercendo o meu papel e pedindo também aos demais pares desta casa para que passem sempre tudo pelo crivo desta casa. Porque não vai ser de qualquer jeito e ao bel prazer da administração toda e qualquer remanejamento que queira fazer simplesmente através de um informativo e inclusão nessa mensagem aditiva. Eu não poderia deixar de registrar neste instante esta fala, porque, com certeza, uma série de itens apontados aí passará por este crivo. E eu tenho certeza que os demais pares desta casa presentes hoje vai estar atento a toda esta situação, projetos instantâneos, futuros e recentes. Porque eu tenho certeza que amanhã já estará caminhando nesta casa, tramitando projetos justamente nessa linha apresentada dessa mensagem aditiva. Então, quero alertar mais uma vez aos demais pares desta casa para que a gente possa estar sempre exercendo o nosso papel fiscalizador. Antecipo meu voto. Agradeço ao vereador Ivan por ter ocupado a segunda secretaria. Muito obrigado, Ivan Hildebranda. Convido o vereador Wagner para ocupar a segunda secretaria e o vereador César para ocupar a primeira secretaria e o vereador Ademário para ocupar a vice-presidência. Continua em discussão a mensagem aditiva. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda número 1 da Comissão de Finanças e Orçamento. Emenda número 1. Modifica a linha C do artigo 6º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. Transposição, remanejamento ou transferência de recursos decorrentes da anulação parcial ou integral de dotação até o limite de 10% em cada uma das modalidades deste que não seja de recursos oriundos de fontes de recursos da União, Estado
e contrapartida municipal do FMAS, FMDCA e FMS, e ainda que não inviabilize projetos em andamento. Em discussão, a emenda número 1 da Comissão de Finanças e Orçamento. Em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda número 2 da Comissão de Finanças e Orçamento. Emenda número 2. Modifica o parágrafo 1º do artigo 6º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. Parágrafo 1º. Não onerarão o limite previsto no inciso 3º os créditos destinados Em discussão, a emenda número 2 da Comissão de Finanças e Orçamento. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda número 1, de autoria do vereador Wagner Moura dos Santos. Emenda número 1. Suplementa. Secretaria Municipal de Obras, valor R$2.500.000. Secretaria Municipal de Manutenção, valor R$500.000. Anula Secretaria Municipal de Gestão, valor de R$1 milhão. E a Secretaria Municipal de Manutenção Urbana, o valor de R$2 milhões. Objetivo: manutenção do Estradão da Vila Esperança. Vereador Wagner Moura dos Santos. Em discussão, a emenda número 1, de autoria do vereador Wagner Moura dos Santos. Em votação, com a palavra, vereador Wagner Moura. Senhor presidente, nobres pares, essa emenda apresentada nada mais é do que uma necessidade, vereador, de hoje nós priorizarmos a questão da manutenção da cidade. A manutenção hoje é de suma importância, tendo em vista a situação hoje que encontra nossos próprios municipais, de todas as maioria das obras da cidade. Então, nada mais justo, que eu falo sempre, é a questão do tripé, né? Educação, saúde, segurança, lazer e manutenção, que é importante, porque não é admissível você chegar nas escolas e estar com pingadeira nas escolas, essa questão toda, sem manutenção, absolutamente manutenção nenhuma. Então isso nos deixa, de certa forma, constrangido, até com a população que está lá, porque as cobranças são constantes. E eu sempre faço essa cobrança porque que eu entro na cidade, que é o que todo mundo passa, todo mundo que vem visitar Cubatão, que entra na cidade, observa a nossa entrada da cidade. A questão dos nossos portais, que é desde 1998, a questão que se encontra os próprios municipais na entrada da cidade. Você observa que aquilo ali é o retrato de uma cidade. E, na verdade, Cubatão hoje está totalmente abandonada. Então, nada mais justo do que fazer algumas emendas e que você vai fazer, de certa forma, menos publicidade, mas vai fazer mais manutenção. Então, isso é mais importante. Primeiro se faz manutenção para depois publicar e fazer propaganda da cidade. E aqui está o contrário. Observo que foi distribuído algumas revistas aí, com a revista muito bonita, a revista, mas de certa forma parece uma cidade totalmente diferente do que é Cubatão na realidade hoje. Então nada mais justo, presidente, do que a gente apresentar uma emenda que venha a contemplar a manutenção da nossa cidade. É só isso, já voto favorável, presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda número 2, de autoria do vereador Fábio Alves Moreira. Emenda número 2. Suplementa. Secretaria Municipal de Assistência Social. Valor R$1 milhão. Anula. Secretaria Municipal de Comunicação. Valor de R$1 milhão. Objetivo: obra na CAMEF e subvenção para a referida entidade. Vereador Fábio Alves Moreira.
Em discussão, a emenda número 2, de autoria do vereador Fábio Alves Moreira. Em votação. Com a palavra, vereador Fábio Alves Moreira. Vereador Fábio Roxinho. Senhor presidente, nobres vereadores, essa emenda, senhor presidente, vem em função que na CAMEF já tem uma ordem judicial para realizar essa reforma, essa manutenção, que lá, vereador Dodo, o próprio está totalmente deteriorado, acabado, abandonado. Então, nada mais é mais um incentivo para que a municipalidade, que a administração faça de fato, que não existia nenhuma previsão. Nós colocamos essa previsão já no orçamento para 2016 e já é uma medida judicial. E como aconteceu no Peruzzi também, uma medida judicial que o vereador, se eu não me engano, Ivan e o vereador Adeildo entrou e até o momento não foi feito nenhuma a respeito disso. Então, a CAMEF é a mesma situação. Por isso essa emenda, por isso essa vontade de resolver essa problemática que lá existe, o estado de abandono que se encontra aquele próprio. É só, senhor presidente, voto favorável. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda número 3, de autoria do vereador Fábio Alves Moreira. Emenda número 3. Suplementa Secretaria Municipal de Esporte, R$200 mil. Anula Secretaria Municipal de Manutenção Urbana, R$200 mil. Objetivo: subvencionar entidades esportivas. Vereador Fábio Alves Moreira. Em discussão, em votação, com a palavra, vereador Fábio Alves Moreira. Senhor presidente, nobres vereadores, mais uma vez uma emenda aí que vai destinada, a gente sabe a dificuldade hoje que se encontra a área esportiva da nossa cidade. Então vem ao encontro aí de melhorias, senhor presidente, para a questão do esporte da nossa cidade, que faça valer alguma coisa, que a municipalidade olhe com carinho para a questão das nossas praças de esportes, as entidades. E o vereador Wagner Moura colocou aqui uma situação que é bonito, Ivan, aqui na revista, né? Que, ao meu ver, é Cubatão Prestação de Contas. É uma réplica mais moderna do Reação Popular, né? Que é mais bonitinha, mais bem feita. Para você ver, aqui a prefeita coloca o Céu das Artes e do Esporte um grande equipamento esportivo e cultural irá funcionar no Jardim Nova República. Isso daqui está totalmente abandonado. Se eu não me engano, o vereador Ademar entrou até com uma ação também pedindo, não me recordo, você fez alguma menção sobre o Céu das Artes e do Esporte. Está totalmente abandonado, totalmente entregue, vereador César. Lá eu tenho ali no meu celular que na sessão passada, um munícipe que assistia pela internet a sessão me mandou fotos e vídeo do local. Naquele exato momento, o vereador Ivan estava aqui, na sessão passada não, sessão retrasada. Discursava, falava a respeito dessa revista, um morador assistia pela internet e me mandou. Olha como é que está aqui o estado de abandono, senhor presidente. Sujeira entregue, tem meses, o morador mora ao lado dessa construção que a prefeita fala que vai ser um super equipamento. Ele mora ao lado. Mato, sujeira, e tem mais de meses que não tem um funcionário nessa obra. Estávamos aqui conversando, acabei de receber uma outra mensagem ali no celular, que outubro e novembro o adote dos atletas não foram pagos. Uma singela, como diz sempre o nosso grande vereador Dodo, uma singela contribuição para os atletas da cidade. Outubro e novembro não foram pagos até o presente momento e horário, senhor presidente. Então, por isso, vem ao encontro, são um pouco mais de R$200 mil, mas é uma ajuda, e que olhe com carinho, que olhe com atenção para o esporte da cidade. É fácil colocar em revista, papel aceita tudo.
Mas aqui eu falarei de outros pontos que está nessa revistinha também aqui, vereador Ivan, que é bonito colocar aqui. É bonito colocar uma atleta assim segurando a medalha de ouro. Como os atletas que foram lá para o Chile, que muitos dos vereadores aqui contribuíram para que eles fossem. Todos, senhor presidente, todos contribuíram, tenho certeza disso. Seja comprando uma camiseta ou com uma ajuda direta. Para o atleta ou para o seu treinador, Carlos Cruz, que deixo aqui já o meu parabéns, não só para ele, mas para todos os atletas. É só, senhor presidente, voto favorável. Continua em votação. Com a palavra, vereador Ivan Hildebrando. Senhor presidente, nobres vereadores, vereador Rochinho, eu parabenizo Vossa Excelência pela preocupação quando apresenta emenda. Como disse, eu apresentei umas aqui na saúde. E, na verdade, é chover no molhado, né? Porque a gente não precisaria estar pedindo remanejamento se a prefeitura tivesse o compromisso real, né, com a cidade, a senhora prefeita, e se preocupasse realmente, não teria necessidade da gente estar aí emendando orçamento. E a gente sabe que mesmo através, quando se é aprovado as emendas, ninguém cumpre. Aí tu recebe no teu celular, confirmado, calote do 13º salário pela Prefeitura Municipal de Cubatão e Caixa de Previdência. Na tarde desta quinta-feira, 17/12, foi realizada uma reunião na Caixa de Previdência de Cubatão com os conselheiros fiscais e administrativos do FUNPREV, a pedido da superintendente Ana Maria Rodrigues, que comunicou aos presentes que a Prefeitura só vai repassar 4,5 milhões de reais para o pagamento do 13º dos aposentados, alegando que só assim poderá honrar os salários de dezembro no dia 29/12, ou seja, mais uma promessa que provavelmente não será honrada como tantas outras. Com esse valor e mais alguns valores residuais que a Caixa ainda possui, será possível pagar 50% dos valores do 13º dos aposentados. Os outros 50% serão pagos até o dia 18/1. E essa mensagem, ela se alonga, mas ela tem um retrato da má administração e da má versação do dinheiro público. Lamentavelmente, nós estamos vivendo na cidade de Cubatão, e aqui eu digo, como hoje parlamentar, ainda até o dia 31 de dezembro de 2016, eu nunca vi a cidade de Cubatão nessa situação, vereador César. Eu nunca vi tanto desrespeito, tanta humilhação com o servidor público de carreira. E engraçado que a prefeita está aqui, a revista. Aqui eu tenho falado que isso aqui é o manual da mentira, o manual da ilusão. Se ela não tivesse aqui, por isso que eu falo que às vezes você emenda, você pede, você vem aqui, você reclama, e está aqui, ó, uma revista aqui, ó, eu acredito que a tiragem não deve ter sido barata. Já pensou esse dinheiro deixado no caixa da prefeitura para poder, hoje, na emergência, está quitando as dívidas aí com o servidor público, vereador César? Mas não, prefere gastar da maneira errada e com aquilo que não é necessário. Agora fica aqui a pergunta, a gente emenda, a gente fala, a gente apresenta aqui, a gente reivindica, grita, berra, e qual é a preocupação que o Poder Executivo está tendo com a cidade, vereador Doda? Fica a pergunta, e mais uma vez eu vou voltar a falar, porque tem que criticar, porque não se tem mais condição de conviver. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda número 4, de autoria do vereador Fábio Alves Moreira. Emenda número 4. Suplementa Secretaria Municipal de Saúde, valor R$800 mil. Anula Secretaria Municipal de Gestão, R$800 mil. Objetivo, garantir recursos para que não faltem medicamentos. Vereador Fábio Alves Rochinho. Em discussão? Em votação? Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado.
Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda número 5, de autoria do vereador Fábio Alves Moreira. Emenda número 5. Suplementa Secretaria Municipal de Educação, R$ 1 milhão. Anula Secretaria Municipal de Comunicação, valor R$ 350 mil. Anula Secretaria Municipal de Finanças, R$ 150 mil. Anula Secretaria Municipal de Planejamento, reserva de contingência, R$ 500 mil. Objetivo, construção de creches no Bolsão 9. Vereador Fábio Alves Moreira. Em discussão, a emenda de número 5, de autoria do vereador Fábio Alves Moreira. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda número 6, de autoria do vereador Severino Tarcísio da Silva. Doda. Emenda número 6. Suplementa Secretaria Municipal de Obras, R$ 400 mil. Anula Secretaria Municipal de Esportes, R$ 400 mil. Objetivo, construção de quadras poliesportivas. Vereador Severino Tarcísio da Silva, o Doda. Em discussão, a emenda de número 6, de autoria do vereador Severino Tarcísio da Silva Doda. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda número 7, de autoria do vereador Severino Tarcísio da Silva Doda. Emenda número 7. Suplementa Secretaria Municipal de Saúde, R$ 1 milhão. Anula Secretaria Municipal de Obras, R$ 1 milhão. Objetivo, construção de unidades básicas de saúde no Bolsão 9 e no Bolsão 7. Vereador Severino Tarcísio da Silva, o Doda. Em discussão, a emenda número 7, de autoria do vereador Severino Tarcísio da Silva Doda. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda número 8, de autoria do vereador Severino Tarcísio da Silva Doda. Emenda número 8. Suplementa Secretaria Municipal de Educação, R$ 500 mil. Anula Secretaria Municipal de Obras, R$ 500 mil. Objetivo, construir ou ampliar unidades municipais de ensino no Jardim Nova República. Vereador Doda. Em discussão, a emenda número 8, de autoria do vereador Severino Tarcísio da Silva Doda. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda número 9, de autoria do vereador Severino Tarcísio da Silva Doda. Emenda número 9. Suplementa Secretaria Municipal de Educação, R$ 1 milhão. Anula Secretaria Municipal de Obras, R$ 1 milhão. Objetivo, creches no Bolsão 7, Bolsão 9, Vila Esperança, Vale Verde, Parque São Luís e Jardim São Francisco. Vereador Doda. Em discussão, a emenda número 9, de autoria do vereador Severino Tarcísio da Silva Doda. Com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, já quero aqui antecipar meu voto favorável e cumprimentar os vereadores que anteriormente já apresentaram suas emendas, as quais já foram aprovadas, e parabenizá-los, que é o mínimo que nós podemos fazer nesta oportunidade, quando estamos votando o orçamento bilionário da cidade de Cubatão. Volto a repetir, uma cidade com 120 mil habitantes,
um orçamento de 1.333 bilhões, nobre vereador Ivan, estimado para 2016, ousa sonharmos. Cada vez que é encaminhado para esta casa o nosso orçamento, a nossa visão, nossa cabeça viaja em todos os metros quadrados dessa cidade, porque conhecemos, respiramos e andamos na cidade, e a gente fica imaginando, meu Deus, o que acontece? O que estão fazendo com a nossa cidade, ou melhor, o que não estão fazendo pela nossa cidade? O que nós apresentamos aqui nada mais é do que uma singela, simplista e humilde emendas, onde nunca, é duro falarmos a palavra nunca, mas aqui tem sido assim durante 7 anos do desgoverno municipal que está aí do PT, da Márcia Rosa, nunca atendem uma emenda nossa, nunca atendem um requerimento nosso, nunca atendem uma indicação nossa. Olhem que são emendas singelas de creche, reformas de unidades básicas, construir alguns espaços onde tivemos aqui o cuidado de elencar bairros que ainda não os têm. Vou ver se eu consigo ver aqui, quadras poliesportivas, Vila Esperança não tem, Jardim São Francisco não tem, Parque São Luís não tem, e Vale Verde não tem. Isto é o mínimo de uma administração olhar pelos bairros da cidade. UBS, Unidades Básicas de Saúde, nós não temos UBS no Bolsão 7 e no Bolsão 9, foi prometido, não temos. E olha que a comunidade que não andam na cidade se andasse, sabia que trata-se de comunidades maiores do que cidades do interior. Emendas singelas também construir e ampliar unidades básicas de ensino no Nova República. Olha, isso é coisa de uma administração que cuida da cidade, no vereador Roxinho, que acompanha o crescimento da nossa população, porque o bairro de Jardim Nova República, 789, a gente sabe o crescimento da demanda. E construção de creches no Bolsão 7, no 9, Vila Esperança, Vale Verde, Parque São Luís, Jardim São Francisco. Emendas tão simples que a gente fica até com vergonha quando apontamos um orçamento desse que está do lado do vereador Ivan aí. 1,3 bilhão para 2015 e não aconteceu. Hoje estamos votando aqui para que não fique com blá, 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 nem dizendo que estamos mentindo, que é muito feio, né? Dizer que a Câmara mente quando encaminham para nós o que estamos aprovando hoje. Apresentar uma revista como foi fartamente já discutida e apontada aqui em outras sessões, por nós e os vereadores que me antecederam, apontando umas irrealidades, algo que não está ocorrendo na nossa cidade de Cubatão, ainda vão para a TV aprontar essas irrealidades. E nós temos que engolir isso, não dá, né? Então, é importante chamar a atenção para que cada um de nós sempre façamos o nosso papel. E eu volto a repetir o que eu disse no início aqui. É importante votarmos e discutirmos. É importante apontarmos o que estamos apontando aqui hoje. E eu volto a dizer, por isso que eu não falto na sessão, no vereador Jair. Mesmo impossibilitado, mas eu faço questão de vir, porque não dá para engolir algumas coisas aí. Não dá para apontar algumas coisas aí. E nesse instante não podemos deixar de aprovar o orçamento, porque nós não somos contra a cidade. Nós somos contra uma administração que não olha pela cidade. Os vereadores aprovam, eu volto a repetir. Emendas, como estamos apresentando hoje, requerimentos de indicação, às vezes uma poda de árvore, às vezes uma manutenção de uma boca de lobo, às vezes um buraco na rua, e a gente não vê a administração fazer isto. E isto nos dá, sabe, a certeza de um governo despreparado para administrar. E Cubatão não merece isso com um orçamento desse. Por isso eu quero agradecer aos vereadores pela aprovação das minhas emendas e ficaremos na torcida de um dia alguém realmente olhar pela nossa cidade como tem que fazer, porque dinheiro nós temos e o orçamento está aí. 1.333 bilhão. Continua em discussão, em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda número 10, de autoria do vereador Ademário da Silva Oliveira.
Emenda número 10. Suplementa Secretaria Municipal de Educação, R$ 1 milhão. Anula Secretaria Municipal de Manutenção Urbana, R$ 1 milhão. Objetivo: disponibilizar recursos visando a concessão de bolsas de estudos. Vereador Ademário da Silva Oliveira. Em discussão, a emenda número 10, de autoria do vereador Ademário da Silva Oliveira. Com a palavra, vereador Ademário. Senhor presidente, nobres pares, eu diria com pesar e tristeza, no terceiro ano, encerrando praticamente o terceiro ano aqui no parlamento, a gente olha no retrovisor e a gente não vê sequer um legado que nós pudéssemos sair daqui encaminhando-se por último ano de mandato e dizer assim, olha, esse governo do PT deixou um legado positivo para a cidade. Uma vergonha, né? Governo programado para desmantelar a cidade de Cubatão. Eles conseguirão deixar a cidade de Cubatão muito pior do que quando pegaram. Eu lembro que a cidade que sofreu recentemente um terremoto, fizeram uma análise lá que gastaria em torno de 10 bilhões para reconstruí-la, né? Cidade de Cubatão, com orçamento desses 7 anos do governo do PT, nós não precisaríamos reconstruí-la, nós precisaríamos apenas adaptá-la. É vergonhoso, sim. E a gente não fala aqui para fazer sensacionalismo político. A gente fala da irresponsabilidade, despreparado, governo fraco, pessoas descomprometidas com a cidade, com o ser humano. É vergonhoso você olhar no retrovisor e você não conseguir achar uma marca do governo do PT em Cubatão, a não ser a marca da desordem, a marca da irresponsabilidade, a marca do gargalo de dinheiro público, e falo com propriedade. Um pequeno exemplo, Escola Dom Pedro da Vila Natal. O governo, através do secretário de obras, gastaram em torno de R$ 1.300.000. Uma escola construída em 84 precisaria ser demolida. E pasme, tenho consciência, porque consultei o engenheiro. O engenheiro disse que R$ 1.300.000 demoliria a escola, não faria escola de primeiro mundo, mas com certeza adequaria a escola com piso, laje, com R$ 1.300.000. E eles gastaram R$ 1.300.000 sem sequer ter o cuidado de trocar a fiação elétrica. Os ar-condicionados não foram ligados porque a fiação era incompatível. Telhado voou recentemente, apenas destruíram o muro, colocaram os gradios, que não tem nenhuma correlação com reforma que pudesse melhorar o bem-estar da sociedade. E agora, senhores, pasmem, a quadra esportiva, que naquele momento já estava deteriorada, da escola Dom Pedro I, o vento levou, eles agora abriram uma nova licitação, tem uma ordem de serviço da ordem de mais R$ 300.000. Na escola Dom Pedro já passa da ordem de R$ 1.600.000. Irresponsáveis. Sei que muitos que estão em casa podem dizer assim, ora, e o papel do parlamentar que é fiscalizar? Ok, nós fiscalizamos. Não só eu, como muitos dos parlamentares aqui foram até a escola Dom Pedro. Entramos com representação, sai da nossa alçada. Nós não podemos, no Estado democrático de direito, fazer justiça com as próprias mãos. Nós temos que ter a responsabilidade de respeitar os poderes. Agora, nós somos limitados. Recorremos ao judiciário e está lá. Vai responder a ação para os próximos 20 anos. Eu presumo que nos próximos 20 anos. O ex-prefeito Ney Serra recentemente foi condenado em primeira instância ainda. Então, o que precisa modernizar são as leis. A legislação está defasada. Agente público irresponsável tem que ir para a cadeia. Tem que ser penalizado com a sua liberdade de ir e vir. Só assim, com esses exemplos, espero que a Lava Jato consiga deixar um bom legado para a cidade de Cubatão a ser seguido. Porque como pode? Judiciário lento, moroso. Todas essas mazelas denunciadas, provavelmente nós não veremos aquela sensação de impunidade, onde a sociedade diz, olha, fizeram tudo e daí? Sou questionado todos os dias nas ruas. Ninguém acredita mais em agente político. Porque toda essa droga veio malhada antes de eu nascer. Eu não era vereador, mas a gente é obrigado a conviver com esse descrédito da sociedade que tem razão. É um descrédito fundamentado. E a gente lamenta muito olhar no retrovisor e ver quase 8 anos do governo do PT em Cubatão, a gente não vê um legado que pudesse dizer assim, olha, entrou para a história. É lamentável.
O objeto da emenda, que tem que ser aqui pautado em discussão, a gente tirou orçamento de secretaria. Olha a falta de responsabilidade de um governo fraco. Você tem uma empresa pública chamada Cursan. Empresa pública é para manutenção. Por que eles querem orçamento para uma secretaria de manutenção? É a reforma política insana, de quem não tem nenhum compromisso de gestão pública, não tem noção, é ineficiente. Você tem uma secretaria e uma empresa pública, é redundante. Aí por isso que eu estou tirando aqui, através dessa emenda, o orçamento da Secretaria de Manutenção e tentando investir em educação, porque só através da educação, a longo prazo, nós salvaremos a cidade de Cubatão. Continua em discussão, em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda de número 11, de autoria do vereador Ademário da Silva Oliveira. Emenda número 11. Suplementa Secretaria Municipal de Educação. Valor R$500 mil. Anula Secretaria Municipal de Comunicação Social. R$500 mil. Objetivo: disponibilizar recursos visando a concessão de transporte escolar aos estudantes de curso universitário e profissionalizantes. Vereador Ademário da Silva Oliveira. Em discussão, a emenda de número 11, de autoria do vereador Ademário da Silva Oliveira. Em votação. Com a palavra, vereador Ademário. Senhor presidente, nobres pares, que cada emenda aqui deve ser fundamentada pelos seus autores para convencer o parlamento a votar ou rejeitar. Esta emenda, ela vem de encontro, como é que o último ano de governo, vereador Rochinho, do PT, eles querem 500 mil para gastar em publicidade. O governo que não está pagando absolutamente nada, né? Inclusive o salário, né? Subsídios, né? Para a dignidade da pessoa humana, mas eles querem um orçamento de 500 mil reais para gastar com publicidade. E de último ano. Então, essa emenda veio tirando, realmente tentando conter, de um lado, da insanidade dos autores do orçamento, e o parlamento aqui tentando corrigir essas distorções absurdas. Né? E a gente fica triste, né, quando a gente vê o governo, mesmo entrando no último ano, sem nenhum compromisso, né, sem nenhum compromisso real com a cidade de Cubatão. Lembrando que as emendas agora, também, por força de lei, são impositivas, né? O parlamento tem aí um percentual e o governo ele tem que cumprir por força de lei. Eu acho que foi um avanço do Congresso enorme, né? Inclusive porque hoje o deputado estadual tem emendas, o federal tem emendas e o legislador municipal fica aqui refém o tempo inteiro, porque nós somos interlocutores da sociedade e fiscais. Na condição de interlocutor, a sociedade ainda não acompanha que nós somos meramente office boy de luxo, né? Trazemos para o parlamento, materializamos a vontade do povo, através dos requerimentos e indicações, mas o atendimento é discricionário. O governo atende pela mera conveniência política, mas a sociedade, infelizmente, não tem essa percepção. Por isso, com o maior investimento que batamos na educação, quem sabe a gente a longo prazo consiga realmente passar para a sociedade qual o papel do parlamentar. Porque ainda existem parlamentares pregando aí no nosso universo de 120 mil habitantes, que o parlamentar constrói creche, escola, faz saneamento básico, cuida de tudo. Isso reflete no parlamentar sério, né? Porque quando um parlamentar fanfarrão prega isso, os outros acham que os outros não fazem porque não querem. Um faz porque o outro não faz. Então todos, o voto tem o mesmo peso, né? Então quando não se leva a sério, né? E a gente acredita que essa evolução, eu acredito que essa evolução, mesmo a longo prazo, não perco a esperança de um dia nós termos uma cidade com cidadãos e cidadãs que possa efetivamente avaliar qual o papel do parlamentar, tirar um pouco, né, esse peso, né, do clientelismo e a gente possa evoluir gradativamente. Essa é a nossa esperança. Então, só para reiterar, peço o voto de Vossa Excelência, porque é injustificável, no último ano de governo, eles quererem 500 mil reais para publicidade. Só isso, presidente. Muito obrigado. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda número 12,
de autoria do vereador Ademário da Silva Oliveira. Emenda número 12. Suplementa Secretaria Municipal de Obras. Valor R$500 mil. Anula Gabinete do Prefeito. Subsidiar transporte coletivo. Valor R$500 mil. Objetivo: manutenção do estradão da Vila Esperança. Vereador Ademário da Silva Oliveira. Em discussão, a emenda número 12, de autoria do vereador Ademário da Silva Oliveira. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda número 13, de autoria do vereador Ademário da Silva Oliveira. Emenda número 13. Suplementa Secretaria Municipal de Obras. Valor R$250 mil. Anula Secretaria Municipal de Comunicação. Valor R$250 mil. Objetivo: drenagem das ruas da Vila Natal. Vereador Ademário da Silva Oliveira. Em discussão, a emenda número 13, de autoria do vereador Ademário da Silva Oliveira. Em votação. Com a palavra, vereador Ademário. Senhor presidente, nobres pares, pedi em votação, obviamente, para não nos alongarmos muito. Quando eu falei que se você olha no retrovisor e você não vê um legado de 8 anos do governo do PT, a não ser fortes indícios de corrupção, desmazelas, gargalo, miséria, né? O PT contribuiu para aumentar a miserabilidade da cidade de Cubatão, né? Pior IDH da Baixada, piores índices das 9 cidades que compõem a região metropolitana da Baixada Santista estão na cidade de Cubatão. E não tem um legado, não teve uma discussão de macrodrenagem, microdrenagem. A cidade inteira, qualquer chuvinha, o pai de família perde tudo. Eu moro na Vila Natal há 32 anos, a última chuva lá na Rua 8 chegou a 90, quase 1 metro. As pessoas abandonaram todos os primeiros pisos, construíram o segundo, porque as coisas estão assim calamitosas e ficaram inabitáveis aquelas residências. Claro que eu entendo que é um problema que já, desde a ordem de a cidade ter crescido sem planejamento, desordenadamente, mas cabe ao poder público fazer a manutenção. E é notório as galerias de águas pluviais antigas, entupidas. Você passa no meio da rua a olho nu, você não precisa ter instrumentos, né, científicos para você ver que realmente está tudo congestionado, tudo abandonado, que é um problema que afeta a cidade como um todo. Só que esse governo não fez um planejamento para se discutir macro, microdrenagem, que tem recursos. São Bernardo recebeu quase 70 milhões do governo federal para fazer macro e microdrenagem. O governo federal do PT subentende que, por ser do município do PT, a interlocução fica muito mais fácil. Mas eles são incapazes, governo fraco, não tem habilidade, né? Secretários não se mexem, na verdade não se mexem porque não sabem para onde ir, né? Não tem noção o que é convênio, o que é parceria, o que é PPP. São secretários que não são comprometidos com a cidade, são comprometidos com o seu salário, com a sua estrutura política e não tem nenhuma relação, porque afinal de contas muitos deles não residem, não têm compromisso com a cidade. A gente fica muito triste com isso porque a gente vê a cidade gradativamente entrando numa derrocada. E eu fico receoso, né? Como se resgatar tudo isso. Então, você olha no retrovisor, você fala, meu Deus, qual o legado que o governo do PT deixou? Eu achei um legado. Achei um. Na Ilha Caraguatá. Eles inauguraram um CRAS que foi construído há 20 anos atrás pelo Dr. Ney Eduardo Serra. Tiveram a capacidade de colocar uma placa com CRAS, com telhado de zinco todo furado, porque há mais de 20 anos, com madeirite, e eles tiveram a capacidade de colocar uma placa de inaugurado na Cubatão em ação. É uma vergonha, isso é desrespeitoso, não teria nem adjetivos, e isso aí está lá. Qualquer um dos senhores que quiserem ir na Ilha Caraguatá, vocês verão que um CRAS construído na época do Dr. Ney Eduardo Serra tem uma placa nova. O que tem de novo lá é a placa. Telhado de zinco furado, todo adaptado, rebaixado, uma coisa absurda. E eles conseguiram colocar uma placa de inauguração. É dessa maneira que eles trabalham, com mensagens subliminares, porque eles subestimam a capacidade intelectual das pessoas pensarem em Cubatão. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado.
Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda número 15 do vereador Ademário da Silva Oliveira. Perdão, é a emenda de número 14. A leitura, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda de número 14, de autoria do vereador Ademário da Silva Oliveira. Emenda 14. Suplementa a Secretaria Municipal de Assistência Social. Valor R$ 250 mil. Anula Secretaria Municipal de Planejamento. Valor R$ 250 mil. Objetivo: implementação do CRAS da Vila Natal. Vereador Ademário da Silva Oliveira. Em discussão, a emenda de número 14, de autoria do vereador Ademário da Silva Oliveira. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Questão de ordem, vereador. Questão de ordem do vereador Fábio Rochinho. Queria justificar a ausência do vereador Ricardo de Oliveira por problemas particulares. Ausência justificada. Muito obrigado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda número 15, de autoria do vereador Ademário da Silva Oliveira. Emenda número 15. Suplementa Secretaria Municipal de Saúde. Valor R$ 500 mil. Anula Secretaria Municipal de Obras. R$ 500 mil. Objetivo: ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde da Vila Natal. Vereador Ademário da Silva Oliveira. Em discussão, a emenda de número 15, de autoria do vereador Ademário da Silva Oliveira. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda de número 16, de autoria do vereador Ivan Hildebrando. Emenda número 16. Suplementa Secretaria Municipal de Saúde. Valor R$ 552 mil. Anula Secretaria Municipal de Obras. Valor R$ 552 mil. Objetivo: manter programas de saúde. Vereador Ivan da Silva. Em discussão, a emenda de número 16, de autoria do vereador Ivan Hildebrando. Em votação. Com a palavra, vereador Ivan Hildebrando. Senhor presidente, nobres vereadores, eu vou aqui falar desta emenda e todas as emendas subsequentes são na mesma pasta, até porque a gente entende que quando a gente fala manter os serviços da saúde, tem algumas coisas que ficam em aberto. Então, o objetivo das emendas ora apresentadas é para direcionar valores em determinados serviços dentro da própria pasta. Então, por este motivo, eu peço a apreciação, é claro, dos nobres pares e também o voto, até porque nós vivemos hoje numa cidade que, lamentavelmente, mesmo com a fortuna de orçamento que se tem para se cuidar de 120 mil habitantes, uma quantidade ínfima, a gente sabe que, e temos vivido isso, que o dinheiro, ora, das fichas, a gente entende que deixam a desejar no uso e na aplicabilidade desta verba. Então, dentro da saúde, a gente tem direcionado e a gente tem vivido alguns problemas
Isso eu chamo a atenção aos nobres pares, porque está a saúde de Cubatão, por mais que se mostre, tanto nesta revista aí, no Manual da Ilusão, e nesses programas aí, no entanto que o vereador Ademário, quando anula algumas coisas em relação ao vereador Dória também, a Secretaria de Comunicação nada mais justo, porque é a secretaria que mais inventa e pinta uma cidade que não existe. E a gente tem falado, então é um dinheiro mal utilizado, né? Que esse dinheiro seja usado, e eu parabenizo os autores das emendas, seja usado de maneira correta, na manutenção de próprios municipais, investimentos em serviços de drenagem, valorização do servidor público, né? Que estamos vivendo aí uma verdadeira derrocada em relação aos aposentados, sendo pisados, sendo humilhados, aí fazendo planos com dinheiro, e dinheiro que é bom, depois chega ao secretário e só fala que não tem e pronto, e acabou. E a Caixa de Previdência também tem sofrido fortes ataques. E cabe a nós, legisladores, dar uma resposta à altura dessa má administração. Então, as minhas emendas eu vou voltar a falar, mas está toda direcionada na própria saúde. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda número 17, de autoria do vereador Ivan Hildebrando. Emenda número 17. Suplementa a Secretaria Municipal de Saúde. Valor R$399 mil. Anula Secretaria Municipal de Saúde. Valor R$399 mil. Objetivo: manter programas de saúde. Vereador Ivan da Silva. Em discussão, a emenda número 17, de autoria do vereador Ivan Hildebrando. Em votação, com a palavra, vereador Ivan. Senhor presidente, nobres vereadores, esta emenda de número 17, quando a gente fala manter o serviço da saúde, esta rubrica ela fica meio em aberto. Na verdade, a gente aqui faz alguns apontamentos para manter o programa de saúde mental. A gente tem sofrido muito, basta ver a situação em que se encontram os CAPs aqui da cidade. É lamentável, porque é a mesma coisa de tem o local, porém não tem médico, presidente. Então é a mesma coisa que ter uma delegacia e não ter um delegado. E mais ou menos é isso. Aqui a gente fala do programa de atendimento domiciliar, tanto defendido aqui pelo secretário, ele coloca aqui um retroprojetor, mas eles explanam tanta coisa que você fica, eu até fiz aqui um comentário que dá até vontade de você ficar doente, né? Tamanha é as benéficas e as coisas boas na saúde, dá vontade, né? Porque eles falam com tanto, eles mostram uma realidade que não existe, mas aqui vem, e o PAD aí tem tantos e tantos pacientes aqui, basta olhar no meu gabinete, acho que no gabinete de todos aqui, o pedido de ajuda, de socorro para fisioterapia, e aí aqui diz que aí quando apresenta os números aqui, está tudo ok. A gente fala aqui do DST-AIDS também. Emenda também aqui direcionando para o programa Agente Comunitário de Saúde, Programa Saúde da Família, Programa de Saúde Bucal, o Programa de Tratamento Fora do Domicílio, TFD. Então, é um direcionamento já pontuando o serviço, porque como aqui a gente falou, né? Quando eles falam em manter os serviços da saúde, fica assim uma grande lacuna, né? Uma grande interrogação, na verdade, um grande vazio de informação. E a gente precisa, é claro, como todos aqui, direcionar e falar. Então, por esse motivo que digo que não sairá da pasta, será um remanejamento da saúde para a própria saúde. Porém, com direção certa, não deixar em aberto para que não aconteça o que tem acontecido na cidade aí. Basta olhar na revista mentirosa aí quando se fala de HBB, dessa nova gestora do hospital,
Luiz Camargo da Fonseca e Silva, foi um verdadeiro engano. Na verdade, foi um grande golpe dado para se ganhar tempo, né, com a saúde, que saiu, no momento dizia que a prefeitura devia, no final de semana, na semana seguinte, na segunda subsequente, que fomos até o Ministério Público do Trabalho, a ProSaúde disse que estava tudo ok, abriu mão de tudo, passando a bucha, né, para outra OCIP. Continua em votação com a palavra vereador Fábio Rochinho. Senhor presidente, nobres vereadores, ressaltar aqui a importância, vereador Doda, dessas emendas. Pode até parecer que não, hoje com essa questão impositiva, pela legislação, obrigatoriedade dessas emendas, mas, sinceramente, acho pouco provável disso acontecer. Mas o que eu venho mesmo falar, tamanha a importância dessas emendas, que é o nosso olhar. Você veja só, eu coloquei emendas referente ao creches do Bolsão 9, Bolsão 7, Vossa Excelência vereadora também colocou, e a administração no ano de 2007, julho de 2013, já anunciava a construção dessas duas creches, pelo programa Pro Infância do governo federal, e até o momento nenhum bloco sequer foi construído. E a gente vê, como o vereador Ivan coloca muito bem aqui, senhor presidente, nessa revista linda e bela, que as vagas de creche foi zerada. E recentemente nesse plenário aqui fomos indagados pelas mães com essa questão da reestruturação toda, que é também fruto da falta de vagas de creche. Então é um olhar clínico, um olhar com delicadeza, um olhar com vontade, com seriedade de quem quer resolver. Mas a caneta, né, vereador Doda, está do outro lado da calçada, presidente. Então lá não consegue enxergar isso, e isso, quando eu falo que em julho de 2013 eles anunciaram, é em meio de comunicações oficiais da Prefeitura Municipal, dando data da construção dessas duas creches, que cada uma sairia no valor de R$ 1.319.000 do programa Pro Infância. E até o momento, nenhum bloco, vereador Doda, nenhum bloco, nada, nenhum local indicado. O local a gente até tem lá no Bolsão 7, do lado direito, e no Bolsão 9, do lado de uma estação da Sabesp. Nós temos lá o local pronto, só para receber o equipamento, mas infelizmente estamos indo para o 4º ano do mandato, e quisera eu ter esse legado aí na comunidade ali do Jardim do Bolsão 7 e no Bolsão 9, aí, essas duas creches, senhor presidente, que seria de grande valia para aquela comunidade toda ali, que saiu o Bolsão 8, que é o principal bairro ali, de 7 mil, chegamos aí hoje quase 20 mil pessoas naquele entorno, naquele quadrilátero, senhor presidente. Então, o senhor imagina a importância que seria a construção dessas duas creches. E o município, a administração municipal, publicou em 18 de julho de 2013 que iria construir. Em dezembro de 2013, iniciaria as obras no Jardim Nova República, no Bolsão 9 e no Bolsão 7. E até o momento só tem lá o espaço, o mato crescendo. Como o vereador Doda disse aqui há algum tempo, mais fácil comprar uns bodes e colocar lá para comer os matos. É só, senhor presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. A emenda de número 18 foi retirada pelo autor, vereador Ivan Hildebrando. Lembrando também que a emenda de número 19 também foi retirada pelo autor, vereador Ivan Hildebrando. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação em primeira e segunda discussão. Em primeira discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que o presente projeto... Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Ademário. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo 1º ao 9º. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Ademário.
Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 9º. Em discussão. Palavra, vereador Ivan Hildebrando. Senhor presidente, nobres vereadores, quero aqui já agradecer aos nobres pares pelo voto nas emendas aí. Parabenizar a todos também que com a preocupação que é o praxe desta casa em melhores condições para o município e a aplicabilidade correta do sistema financeiro também do município. Por isso que apresentamos essas emendas para tentar otimizar alguns trabalhos para o ano vindouro, ano esse que eu espero em Deus que seja diferente desse de 2015, porque esse ano de 2015 foi o ano da enganação, foi o ano do desrespeito, foi o ano da humilhação, foi o ano de tudo o que é ruim. E não adianta querer contestar, não adianta querer dizer que a gente aqui está inventando, basta andar na rua. O pior cego é aquele que não quer ver, vereador Roxinho. E a gente escutou muito de pessoas ligadas ao governo, dizendo que a gente estava, na verdade, procurando chifre em cabeça de cavalo. E a cidade destruída. E o dia a dia mostrando a realidade e o que tem acontecido com a nossa cidade. É quebradeira geral no município. E eu justifico a retirada até das minhas duas emendas, das duas últimas. Até uma, a gente tem falado que uma passou até do limite, que é a minha emenda de número 18, mas também que era de grande valia, vereador Wagner, porque estaria dentro da saúde. Seria para otimizar, porque mais uma vez aqui, quando se fala em manter o serviço da saúde, fica em aberto o uso do dinheiro. E às vezes as prioridades eles deixam de lado, na verdade, para fazer os jogos que melhor lhe convém, que essa é a realidade da atual administração. O que é necessário eles deixam de lado, vereador Doda. E aquilo que, na verdade, eles entendam que vai fazer bem para a cidade, coisa que é totalmente contrária à realidade, aí eles fazem o que querem. É a verdadeira casa da mãe Joana. E a cidade de Cubatão tem sofrido com isso. E estamos terminando o mandato. Estamos aqui terminando o mandato. Amargando, vereador Doda, uma grande desilusão política desses 4 anos. Vossa Excelência já tem mais tempo nessa casa. Já veio do outro mandato, como sempre, batendo firme na oposição, mostrando o que é certo e o que é errado e cobrando o que é de melhor para a cidade. Porque essa é a função do vereador. E o reflexo está nessas emendas ora apresentadas. Porque muitas vezes se diz que vai usar, que vai fazer e acontecer, e na verdade não se faz. E aonde deveria ser usado o dinheiro fica em segundo plano. E quem sofre com isso? É a população. Politicamente ruim para esse parlamento, porque o Poder Executivo insiste em falar, ou melhor achar, que esta casa é uma extensão do Poder Executivo, e a gente tem mostrado através das ações, através dos posicionamentos, através da conduta, que não é bem assim. Porque cada um aqui tem uma responsabilidade. Cada um aqui, vereador César, tem a percepção e a sabedoria de ouvir a voz rouca das ruas. Porque lá é que vem o clamor, lá é que sabe o sofrimento. E a gente aqui, muitas vezes, judicializamos nesses 3 anos, porque é uma prerrogativa do Poder Legislativo buscar o Poder Judiciário para tentar fazer acontecer, para tentar fazer o Poder Executivo cumprir aquilo que é de obrigação. Mas mesmo assim, eles desrespeitam a lei, eles recorrem, e tantos problemas que foi acontecido, e a gente aqui apresentou, pontuou, lutou, e muitas vezes eles atropelaram.
atribuição de cada um, que é a apresentação das emendas. E cabe a nós, do Legislativo, fiscalizar essas ações de 2016 de uma maneira correta. Olhar a situação da Caixa de Previdência, que é uma responsabilidade de cada um vereador desta casa, porque se deixar, vão levar à bancarrota a Caixa de Previdência da maneira que estão fazendo. Estão fazendo a festa, arrebentando o servidor público da ativa e os inativos. E cabe a nós dar uma resposta e dar voz a esses servidores, que está na berlinda, vão falir a Caixa de Previdência. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, confesso que eu não pretendo mais fazer uso da palavra, mas eu só quero utilizar a palavra aqui, não, vereador Ivan, para assinar embaixo tudo que Vossa Excelência se manifestou nesta oportunidade e acrescentar apenas uma postagem aqui que eu acabei de receber, dizendo, olha a comparação, novo vereador Ivan, da cidade que faz e olha a situação da nossa cidade de Cubatão. Veja, vereador César, o que diz aqui na postagem. Olha o exemplo, Cubatão cada vez pior. Praia Grande, estamos comparando com Praia Grande. Olha a comparação. Nós, uma cidade industrial, Praia Grande, uma cidade turística. Praia Grande paga adiantado nesta sexta-feira salários de dezembro. Só olhar no Facebook, Vossas Excelências terão essa postagem. Só queria ratificar tudo que Vossa Excelência falou e registrar esta postagem e esta comparação, o que fizeram com a nossa cidade. Antecipo meu voto. Continua em discussão com a palavra. Continua em discussão. Em votação, com a palavra, o vereador Fábio Rochinho. Senhor presidente, nobres vereadores, também, senhor presidente, achei que não ia fazer mais uso da palavra, mas o vereador Ivan levantou aqui uma situação que nos deixa indignado, seria a palavra correta, vereador Ivan. Pleno final de ano, não que seja só final de ano, é o cúmulo do absurdo hoje, a gente ouvir da superintendente da Caixa, dos funcionários da cidade, avisar que os aposentados vão receber 50% só do 13º. Trabalharam tantos anos, presidente, e agora receber só 50%, os outros 50% só em janeiro, e olhe lá, que eu acredito que não vai acontecer, vereador Ivan. Então é total falta de respeito. Aí tem o camp, jovens aprendizes já sentindo isso na pele, com 16, 17 anos. Eu lembro muito bem, acredito que os outros pares também, que teve naquela reunião no Ministério Público do Trabalho, onde um membro da municipalidade falou que não confiava mais na ProSaúde, então confia na HABB, sei lá o que aí. E tem, hoje, durante a rádio onde estava eu e o vereador Jair, recebemos notícia que teria manifestação e paralisação pós-almoço. Tudo por falta de pagamento, vereador. Aí tem a Marvin também. Todos os prestadores de serviço da municipalidade hoje estão sob risco de não receber o último pagamento do mês. O vereador Doda colocou aqui, vereador Ivan, a questão da Praia Grande está antecipando. Na semana retrasada, se eu não me engano, eu e o vereador Wagner Moura estivemos com a vice-prefeita de Praia Grande, Maura Lígia, que foi secretária de Educação em muitos anos, no governo Mourão, no governo Roberto Francisco. Você vê o que é gestão pública. Eu não tenho vergonha de falar que das 9 cidades de região, para mim, Praia Grande é um espelho. O governo Mourão é um espelho, sim, independente de questões partidárias. Lá, a vice-prefeita colocou para a gente, vereador César, que estaria devolvendo para o Fundeb 15 milhões, porque ela não tinha onde gastar. Devido à estrutura dela da educação, está redonda, linear, certa. Ela devolve este ano 15 milhões, porque ela não tem onde gastar. Porque ela já está... O uniforme de 2016 já está comprado.
já está na municipalidade para entregar em 2016, diferentemente da nossa cidade que entrega em junho e julho, todos os anos. Então você vê o que é gestão pública, senhor presidente. Isso que o vereador Doda colocou aqui dia 18, eu e o vereador Wagner escutamos na semana retrasada que dia 18 ele estaria pagando. Eu sabia disso. Ela colocou para mim e para o vereador Wagner Moura na reunião que lá tivemos. É só, senhor presidente, antecipo o voto favorável. Continua em votação com a palavra o vereador Ivan Delbrando. Senhor presidente, nobres vereadores, eu vou terminar minha fala voltando ao assunto da Caixa de Previdência, como aqui havia falado, e chamar, e a gente tem falado com os vereadores desta casa, para que a gente se atenha neste problema. A gente se debruce nessa situação da Caixa de Previdência. Porque do jeito que a coisa está, eu aqui tenho falado, vão acabar falindo a Caixa de Previdência. Eu quero aqui fazer menção à atual superintendente, a Ana Maria, que tem segurado, vereador César, tem segurado ali a marimba naquela Caixa de Previdência, tem controlado, tem feito as coisas aí, de uma maneira responsável, porque é servidora de carreira, e tem segurado a onda. Inclusive, sendo criticada muitas vezes, vista com maus olhos, porque neste governo quem faz o bem é visto com maus olhos. Basta você ter uma ideia que vá no desencontro da ideia dos mentores intelectuais, que neste governo, eu falo porque eu falo com propriedade, falo e provo. Porque aqui quando estávamos, aqui logo no início do mandato, fui eleito pela base, nunca escondi isso, e não se tinha o diálogo, não se tinha o diálogo. Cheguei ainda a ser uma derrota, né, de um líder, que eu não sei líder de quê. E passei foi vergonha, o pouco período que eu fiquei, passei foi vergonha. Né? E a gente precisa, na verdade, dar uma resposta. E eu tenho falado, aqui foi falado já da questão de Praia Grande, foi anunciado no jornal A Tribuna, que estaria tudo na mais perfeita ordem agora em relação a pagamento. E hoje a realidade é outra. Hoje já se tem uma ata da Caixa, onde o secretário de Finanças, ele agora entendeu que não tinha dinheiro para repasse, pagou os 4,5 milhões para pagar 50%, mas antes no jornal A Tribuna, porque são reis de espalhar aquilo que não é verídico, aquilo que não é verdade. Só espalha o fantasioso. O triste é quando você está tomando café em alguma padaria, em algum lugar, que passa esse programa mentiroso da cidade de Cubatão, e as pessoas falam, vereador, mas que cidade é essa? Aí você fica constrangido, porque parece que tudo que tu tem mostrado aqui, nesse período de mandato, parece que nós é que estamos mentindo. Nós ficamos constrangidos com a mentira que eles apresentam. E essa é a realidade. Tudo mentira. Tudo mentira. E isso tem que acabar. Então nós temos mais um ano para dar essa resposta. E vai depender de nós. E eu tenho falado, pode trocar aqui os 15 vereadores. Se continuar na derrota que é esse governo, não tem vereador que faça aqui. Mas nós temos que cumprir o nosso papel. Continua em votação. Com a palavra o vereador Fábio Moura. Senhor presidente, senhores vereadores, quero desde já declarar o meu voto ao presente projeto de lei, autoria Poder Executivo Municipal. A importância deste projeto se revela pela quantidade de emendas que foi apresentada. Desde já eu quero parabenizar os vereadores pelas emendas apresentadas, os campeões, principalmente, vereador Doda, vereador Ademar, vereador Ivan, e dizer que seria benemérito votar contra as emendas apresentadas, como eu conversei com o vereador Jair, porque a maioria delas atende finalidades de interesse da população. O vereador Roxinho também, finalidades que vem de encontro ao interesse público da administração municipal. Então, não teríamos jamais como contrariar
as emendas apresentadas e todas foram referendadas a contento, com exceção daquelas que o vereador Ivan retirou. Mas também, presidente, eu tenho que lamentar aqui, e aí fazer coro a alguns vereadores que me antecederam, durante o período deste ano, a quantidade de projetos que chegaram em cima da hora nesta casa. Eu espero que em 2016 os projetos não cheguem à beira da votação, que cheguem com antecedência, que nós possamos, através da condução de Sua Excelência, discutir melhor esses projetos, né? Eu creio que Sua Excelência tem aí aberto essa discussão, o espaço para que possamos discutir. Agora que possamos buscar uma harmonia melhor para que os trabalhos possam avançar a contento. Por outro lado, estou muito feliz que eu vi no jornal que a cidade de Cubatão foi incluída na Operação Verão. Eu vejo aqui o secretário Lara. E nós lutamos muito através da Comissão de Segurança, né, vereador Ivan, que participaram aqui nesta casa, vereador César, vereador Wagner, teve algumas reuniões, para que Cubatão fosse inserido na Operação Verão. E hoje, parece que, se eu não me engano, o governador do estado está na região e já anunciou a inclusão de Cubatão na Operação Verão, com um reforço por parte da Polícia Militar. Por outro lado, presidente, eu fiquei muito feliz também antes de ontem, quando, através da Secretaria de Finanças, né, dos representantes, tive a informação de que possivelmente o cartão servidor retorne a partir de janeiro. Acho que a empresa Ecopag, vereador Wagner Moura, Sua Excelência conhece melhor dessa tramitação, que esteve há algum tempo como secretário, né, 2 vezes, né, nas gestões anteriores, e sabe dessas tramitações que são lentas, as dificuldades dos certames. E nós tivemos a informação que no dia 10 de dezembro, vereador Doda, foi concluído o certame e que agora o servidor, a partir de janeiro, ganhará de volta o seu cartão. Muito obrigado, presidente. Era só isso. Um bom Natal e um bom Ano Novo a todos. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em primeira discussão, com emendas, o presente projeto de lei. Nos termos do artigo 108 do Regimento Interno, esta presidência convoca sessão extraordinária para ser iniciada daqui a 30 minutos, tendo em vista que o processo deverá ser submetido à Comissão de Finanças e Orçamento para a redação final nos termos regimentais. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.